primeira etapa do projeto da atual Constituição, as comissões e subcomissões garantiram vários direitos aos índios. Mas depois, o texto inicial foi alterado e houve um retrocesso das conquistas anteriores. Posteriormente, se iniciou um novo trabalho no sentido de reconquistar esses direitos, né? E alguns deles foram conseguidos. O principal deles foi a questão das mineradoras, que só poderão atuar em terras indígenas mediante aprovação do Congresso Nacional. Isso oferece uma maior garantia às terras indígenas e às próprias comunidades. Por outro lado, se conseguiu que permaneça no texto da Constituição, como o da atual, o fato de que as terras indígenas sejam patrimônio da União, o que lhes garante também uma maior garantia. Se conseguiu também que o Ministério Público intervenha judicial e extrajudicialmente na defesa dos interesses indígenas, o que até agora não era, embora pudesse ser interpretado dessa forma, não era expresso. O projeto Bernardo Cabral, em termos de constituinte, é o mais retrógrado, o menos progressista que nós já tivemos com relação à questão indígena. O ponto mais polêmico que eu encontro, que as entidades de apoio encontram no projeto Bernardo Cabral, é a separação que ele pretende fazer entre índios aculturados e índios não aculturados. Poderíamos dizer que houve diversas fases, né, na elaboração da nova Carta Constitucional. Num primeiro momento, naquela subcomissão das minorias, dos negros, das populações indígenas, foi feito um trabalho muito bom, um trabalho considerado por técnicos, digamos assim, da área, de avanços relevantes na questão indígena. Foram assegurados, basicamente, aqueles direitos fundamentais aos povos indígenas, o direito à terra e o direito deles viverem em paz nessas terras, segundo o seu modo próprio de vida. Infelizmente, todo aquele trabalho foi praticamente deixado de lado pelo relator Bernardo Cabral. Não deu muita importância a esse trabalho, modificando, inclusive, substancialmente, muitos artigos aí elaborados. Também o Centrão, depois, elaborou muitas emendas que não asseguram os direitos fundamentais aos povos indígenas. O capítulo que trata das populações indígenas ainda não foi votado, mas já estão aprovados alguns artigos que afetam a vida dos índios. O artigo 22º, que inclui entre os bens da União as terras ocupadas pelos índios. O artigo 24º, que diz caber privativamente à União legislar sobre populações indígenas. O artigo 28º, que inclui entre os bens dos estados as terras de extintos aldeados indígenas. Naturalmente entra uma grande questão de interesse nisso aí, e acho que os índios, como todos os segmentos sociais, devem se organizar muito bem neste momento para manter suas conquistas ou conseguir algumas outras que não tiveram no primeiro período. A ordem social está para ser votada, provavelmente essa semana ainda ou no início da próxima semana. E nós estamos em situação de aguardo, né? Estamos aguardando maiores definições para ver o que é que poderá ser assegurado. Mas a gente já pode adiantar que, se ficar da maneira que está, sem dúvida nenhuma, será um retrocesso muito grande. Se nós avaliarmos os textos e as referências que os textos da Constituição vigente, das constituições anteriores, fazem em relação ao índio, essa nova Constituição representa justamente esse retrocesso. Uma, né, no que diz exatamente essa divisão, né, de índios culturados e índios aculturados, o que vai trazer uma grande cisão interna, né, entre as diversas gerações, nas suas próprias famílias, né, em que um índio, pelo simples fato de ter tido contato com alguns aspectos, né, da cultura de dominação e delas ter absorvido alguma coisa, isso pode trazer, né, segundo o texto proposto na atual Constituição, essa cisão, essa divisão entre esse índio que parte daqui para frente e todas as suas gerações e seus antecedentes. O documento proposta de emenda popular elaborado pelo movimento indígena reúne 5 pontos básicos que defendem, basicamente, o direito do índio à terra como primeiro habitante dela.
Esses pontos são os seguintes: demarcação e garantia das terras, usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes no solo e subsolo dos seus territórios, reassentamento em condições dignas e justas de poceiros pobres que estão em terras de índios, e o reconhecimento e respeito às organizações sociais e culturais dos povos indígenas. E, além disso, os índios rejeitam todo tipo de proposta que venha a dividir, que venha a estabelecer divisão entre as nações indígenas. Todas as nações indígenas têm direito à sua terra, à sua cultura, dentro daquilo que elas próprias decidam sobre a esse respeito. Infelizmente, foi uma das outras coisas desprezadas, né, pelo próprio relator Bernardo Cabral. Se sabe que nesse país foram recolhidas milhares e milhares de assinaturas favoráveis aos povos indígenas, assim como foram recolhidas assinaturas favoráveis a uma série de outros artigos, né, emendas e tal, mas tudo isso foi infelizmente desprezado pelo relator Bernardo Cabral e pelos próprios constituintes. O principal problema indígena é a questão da terra. O Estatuto do Índio foi promulgado em 1973, onde se deu um prazo de 5 anos para se demarcar todas as áreas indígenas. Mas o prazo já se esgotou há 10 anos e até hoje apenas 35% das terras foram demarcadas. A coisa começou a piorar em setembro do ano passado, onde foram emitidos 2 decretos pelo Diário Oficial. O decreto de número 94.945, onde outros órgãos, como o Conselho de Segurança Nacional, o MIRAD e o Ministério do Interior, passaram a participar das demarcações das terras indígenas. Isso criou uma certa burocracia e hoje existem muitos projetos engavetados. O outro decreto de número 94.946, que distingue as áreas indígenas em 2 categorias: as colônias indígenas, aquelas ocupadas pelos índios aculturados ou em processo de aculturação. Nessas áreas, os órgãos governamentais podem interferir. E o outro que é a área indígena, aquelas ocupadas pelos índios que ainda não foram aculturados. Aí, somente a FUNAI poderá interferir. Esses 2 decretos têm causado uma certa polêmica. O que isso prejudicaria o índio, essa divisão entre as colônias e as áreas? Prejudica no sentido de que as colônias indígenas é possível a participação de órgãos governamentais, com intervenção através de projetos agrícolas, etc., e desrespeitando, muitas vezes, a cultura dos grupos indígenas. O próprio Estatuto do Índio, no seu artigo 3º, já define o índio como isolado, em vias de integração e integrado. Essas portarias que têm saído normalmente regulamentando essa situação, é exatamente fixando critérios para se definir exatamente esses estágios. O procedimento visa exatamente definir. O índio, a colônia indígena são os índios já num estágio já avançado de culturação. O posto indígena são índios ainda num estágio ainda incipiente de aculturação ao nosso processo, ao mundo civilizado que nós chamamos. Então, eu vejo a importância dessa situação em se definir na questão de áreas indígenas, de colônias indígenas, exatamente para você evitar-se de ter um procedimento com um determinado tipo de comunidade exatamente igual com uma outra, num incipiente processo de aculturação. Então, você tem que definir, a começar da própria área, esta situação para você direcionar a política do órgão com relação ao próprio grupo que ali reside. O que seria isso? O índio não aculturado seria aquele índio que tem pouco contato ainda com a civilização branca, enquanto que índio aculturado seria, por exemplo, os terenas, que já usam calçado, que já usam roupa e que já têm mais tempo de contato. Mas, na verdade, quem define o que é índio e o que não é índio são os próprios índios. O fato, por exemplo, de nós brasileiros falarmos inglês ou vestimos uma calça jeans não faz de nós brasileiros americanos. E da mesma forma, o índio que se veste, o índio que fala português, ele continua a ser índio, apesar de vestir-se, apesar de falar o português. O que define o que é ser índio é a própria cultura que esse povo preserva e a forma como ele se autodefine enquanto pertencente àquela nação indígena. Uma barbaridade, né? Que o presidente de uma fundação que tenha como dever, né, proteger o índio, baixa um decreto dessa qualidade.
onde o índio deixa de ser índio. Não, é inacreditável. É o mesmo caso, vamos dizer, você tem um japonês que, por sair do Japão, deixa de ser japonês. Não existe isso aí. O índio tem realmente que sair da sua terra, tem que estudar para poder manter realmente seus direitos. É a única maneira dele sobreviver. Essa divisão ela é bastante artificial, né? E ela praticamente obriga, né, o índio a optar por duas possibilidades. Ou ele dar continuidade a todo esse processo milenar que seus antecedentes desencadearam, ou romper de uma vez com todas para isso, para assumir uma personalidade de brasileiro, entre aspas, né, que já exerce toda uma influência da dominação externa, e isso causar uma problemática muito maior, né, em termos de sua personalidade, uma vez em que ele vai ser obrigado a negar a sua origem nativa e, ao mesmo tempo, talvez não ter condições de assumir essa nova personalidade brasileira que a Constituição quer lhe impor. No Brasil, existem mais de 500 áreas indígenas reconhecidas oficialmente. Deste total, somente 7,91% estão demarcadas e regularizadas. 60% está em processo de reconhecimento de delimitação com a documentação perdida na burocracia ou impedida por determinação governamental. Mais de 30% estão completamente sem proteção do governo, sem qualquer tipo de processo administrativo. As ameaças sobre os territórios indígenas não poupam nem mesmo as terras demarcadas e regularizadas. 86% da extensão desse território está sofrendo ou vai sofrer programas de desenvolvimento que nada tem a ver com as comunidades. Estradas, hidrelétricas, exploração mineral, projetos de colonização. Isso tudo sem contar as áreas invadidas por garimpeiros, fazendas, poceiros, madeireiras e tantos outros tipos de invasão. A questão indígena, na verdade, ela data de 400 anos. E esses 400 anos acumularam 1000 problemas, mas basicamente todos eles centrados em uma única questão, que é a questão da terra. Então, na verdade, a Constituição é a grande expectativa dos brasileiros atualmente e a grande expectativa dos índios, na medida em que ela tem que dar conta de não só resolver a questão nacional como um todo, mas particularmente a questão indígena, que a gente espera que seja bem encaminhado. Então, vejamos, dentro desse quadro de problemas da questão indígena, nós temos basicamente a questão da mineração. Nota-se uma intenção na Constituinte de se encaminhar para um projeto mais ou menos nacionalista em relação aos recursos minerais do subsolo. Mas o problema é o seguinte, é que as empresas mineradoras se anteciparam a esse possível projeto de nacionalização e o que fizeram? Se inscreveram no Departamento Nacional de Produção Mineral com alvarás, pedindo alvarás antecipadamente, para se assegurarem de um controle sobre a questão das reservas do subsolo. Então veja como a questão é complicada. Vocês acreditam em avanços na Constituinte com relação ao problema indígena? Olha, a gente tem muita esperança, né, que isso seja, por exemplo, que seja pelo bem do índio, que todos os decretos que estão indo para a Constituinte, eu acho que se for para melhoria para os indígenas, então a gente tem muita esperança e acreditamos nisso aí, porque o que nós queremos para a nossa gente, para o nosso povo, é realmente a melhoria. Um outro grande problema com que se defronta, e é o eterno problema, é o mais crucial problema com que se defronta a questão indígena, é a questão da demarcação das terras. Por conta de que essa demarcação ela vai possibilitar uma certa garantia, ainda que mínima, daquele espaço que é o domínio mínimo que o índio atualmente tem. O que nós queremos é uma posição mais clara dos nossos governantes, sabe?